Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo que até que eu demorei para fazer, que é a resenha de um livro que eu já li já tem um tempinho, então talvez eu esqueça um outro detalhe aqui na resenha, né? Até porque é uma resenha, uma recomendação, né? Eu não vou ficar enchendo vocês de spoiler, eu vou falar porque que eu acredito que vale a pena vocês lerem, né? O livro se chama Um Ensaio sobre a Natureza e a Importância da Ciência Econômica. É isso mesmo, Um Ensaio sobre a Natureza e a Importância da Ciência Econômica, do professor Robbins, né? Professor Lionel Robbins. E esse livro ele é muito interessante porque nesse livro o professor Robbins ele vai definir o que é economia, né? O que a economia estuda, essas coisas, e ele vai fazer um ensaio onde ele vai, obviamente não vai falar mais só disso, né? Mas é o principal ponto do livro, né? O principal objetivo que ele tem com esse livro, e por isso eu considero um livro muito interessante. Ele faz uma justificativa muito boa, né? Eu mesmo gosto muito da definição dele. Eu sei que existem muitas pessoas que criticam a definição dele, como por exemplo Israel Kirzner, né? O professor De Soto também. Mas eu gosto bastante da definição do Lionel Robbins. Inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a definição de economia do professor Robbins, né? E eu também utilizo a definição dele no meu livro, no meu vídeo, né, sobre o que é micro e o que é macroeconomia, a diferença dos dois, né? Qual é a diferença de micro para macroeconomia. Basicamente, esse livro aqui, logo nos dois, pelo menos na edição que eu tenho, tem o prefácio tanto da primeira quanto da segunda edição. Inclusive eles invertem, né? Primeiro eles mostram da segunda edição, depois o da primeira. Na segunda edição, onde ele diz que fez algumas alterações, ele agradece diversos economistas, em especial o Hayek, né? Que é um economista que eu gosto bastante também, que ele chama de professor Hayek. Eles tinham a mesma idade, eles frequentaram juntos os seminários do professor Mises, né? Então eles tinham essa relação, eles eram muito amigos, né? Eles deixaram de ser amigos durante um tempo, né? Mas é outra história. Mas enfim, eles eram bem amigos nessa época. E ele fala da influência do Hayek para as mudanças que ele faz da primeira para a segunda edição. Depois, no prefácio da edição original, ele agradece em especial dois economistas, né? O professor Mises, que como eu já falei, tanto no meu vídeo sobre a escola austríaca como no meu vídeo sobre quem foi Mises, o Lionel Robbins era um dos participantes do seminário privado que o Mises dava na Câmara de Comércio de Viena, né? Então, Lionel Robbins ele foi muito influenciado pelo Mises, e Lionel Robbins também diz que o outro economista que inspirou ele bastante para a realização dessa obra foi o professor Wicksteed, acredito que se fale assim, Philip Wicksteed, e ele elogia, eu não tenho certeza se eu pronunciei assim, mas enfim, ele elogia esses dois e diz que influenciaram muito ele. Depois, já falando um pouquinho sobre o conteúdo do livro, no livro ele vai demonstrar diversas definições de economia que existiam antes da dele, que ainda existem, né? Tem gente que a definição dele não é um consenso, como eu sempre falo aqui, os economistas, eles não têm um consenso de 100%, né? Vai ter sempre economistas que vão discordar de tal teoria, de tal definição, etc. Então, mas a do Lionel Robbins podemos dizer que é a mais aceita, né? A definição dele é a mais aceita. Inclusive, novamente recomendando meu vídeo onde eu falo sobre essa definição. Basicamente, o professor Lionel ele vai defender. Primeiro, ele vai criticar, né, as definições existentes, vai falar o que ele vê de bom e o que ele vê de ruim, né? Até porque se ele está querendo formular um objeto de estudo diferente, né? Querendo definir a economia de uma forma diferente, é porque ele vê defeitos nas outras definições, né? Então ele referencia muita gente, ele referencia o Karl Menger, o Adam Smith, né? Ele referencia muitos economistas, né, nessa obra. Então todas as páginas, deixa eu ver se eu pego e mostro aqui, constantemente ele bota bastante notas de rodapé, né? Com bastante referências, né? Aqui, ó, aqui ele está referenciando o 1000, acho que não vai dar para ver, mas de qualquer forma eu vou tentar deixar na imagem aqui, na tela, uma foto do tanto de referências que ele utiliza.
Então ele vai fazer essa crítica. Depois ele vai partir para a elaboração, né? Então ele vai falar muito sobre escassez. Esse livro é muito interessante para você aprender o que é escassez. Inclusive, esse livro é uma das minhas inspirações para um texto que eu realizei sobre o que é escassez, que está disponível no Econotime, que é o meu site, com um amigo meu, o grande Rafael, né? Então também convidando vocês para assistir, mas basicamente esse livro tem muito conteúdo sobre escassez. Depois ele vai falar de coisas como a função da estatística na economia, ele vai falar um pouquinho sobre economia e psicologia, né? Ele vai falar um pouco sobre utilidade marginal decrescente, ou seja, ele vai falar sobre diversos pontos das ciências econômicas, né? E, como eu disse, o objetivo principal do livro era ele criar, meio que falar por que se estudar economia, né? Explicar por que a gente deve estudar economia, ou melhor, por que existe as ciências econômicas, né? E explicar o que é economia, né? São dois objetivos que ele se propõe a cumprir realizando esse livro, né? Melhor, escrevendo essa obra, esse ensaio. Ele, nos prefácios, é perceptível a humildade do professor Robbins, né? Ele não se acha o dono da razão, ele não acha que esse livro vai encerrar todas as discussões, etc. Muito pelo contrário, né? Inclusive, ele fala muito no primeiro prefácio, que é o da segunda edição, sobre as críticas que ele recebeu, né, que ele usou para tentar melhorar as críticas tanto destrutivas como, obviamente, as construtivas, né. Uma coisa que eu gostei bastante dessa obra é que os títulos de cada capítulo, né, e as seções de cada capítulo, eles demonstram bem sobre o que vai falar cada seção, cada capítulo. Então você nem precisa ler. Na verdade, é óbvio, você precisa ler o livro inteiro, mas você pode voltar para ler, por exemplo, eu quero ver sobre escassez, então vai ser fácil você encontrar as partes que falam especificamente de escassez. Eu quero saber a importância da economia segundo o professor Robbins, pode estar partindo direto para essa parte, né? Então eu acho esse livro bem interessante. Eu não falei para quem que eu recomendo esse livro mais para quem quer conhecer um pouco sobre o professor Robbins, né? Conhecer a visão mais aceita sobre qual que é o objeto de estudo da economia, né? Obviamente, existem pessoas que não concordam, como eu já falei, com a definição dele, né? Se você quiser um material sobre escassez, esse livro também é interessante, né? Só que um ponto principal é que eu, na verdade, não vejo necessidade que todas as pessoas que me acompanham leiam esse livro. Eu diria que esse livro é mais para alguém que tem interesse. Não sei, mas eu acho que é um livro mais específico para quem gosta de ler os clássicos, né? E eu gosto muito de ler os clássicos, né? Esse livro com certeza é um dos clássicos da economia. Então, nesse sentido, para você que gosta de ler os clássicos, para você que quer um material de um professor que vai tentar definir a economia de uma maneira aceitável, se você quer compreender assuntos como escassez, como utilidade marginal decrescente e outros pontos, eu acho esse livro interessante, né? Mas assim, para começar a estudar economia, etc., sinceramente eu não recomendo esse livro para começar. Eu já tenho resenha de outras obras que eu acho interessante, né? Para começar, como por exemplo a obra do professor Mencken, né? Introdução à Economia, ou a obra do Thomas Sowell, né? Economia Básica, ou para quem tem uma pegada mais austríaca, que eu sei que bastante pessoas aqui gostam da escola austríaca, eu acho interessante um livro, A Escola Austríaca, do Jesus Huerta de Soto, né? Ou a gente pode estar falando até, para quem já tem conhecimentos um pouco mais avançados, Ação, Tempo e Conhecimento, do professor Biratã, ou para quem quer ter um livro de economia, assim, mas para te ensinar a pensar como economista, aí eu já recomendo Economia numa Única Lição. Então, basicamente, esse livro, eu diria que ele é mais para uma pessoa que, por exemplo, eu quero ler os clássicos de economia, né? Quero ler Riqueza das Nações, quero ler Economia, Política e Tributação, do Davi Ricardo. Então você vai ler nos clássicos, vai chegar um momento que eu acho interessante você estar lendo esse livro do professor Robbins, e também para ver esses assuntos específicos que eu falei. Porém, eu não recomendo esse livro como um livro para começar a estudar economia. Eu achei importante falar isso, né? Porque muitas pessoas vêm aqui no canal e falam, Gabriel, por qual livro você vai começar? Eu já fiz uma lista de 10 livros para começar a estudar economia, né? Então essa lista é a que eu acho que você deveria seguir. Esse livro aqui é para quem tem interesse, para você que quer ir além, que quer estudar um pouco mais. Eu acho esse livro do professor Robbins muito bom, né? E eu acho interessante, eu vejo muita gente com muitos preconceitos em relação à definição do professor Robbins, mas quando eu vou conversar com elas não se deram muito ao trabalho de ver a investigação
que o professor Robbins, ver o estudo que o professor Robbins teve para chegar à sua definição, que eu não estou falando que é perfeita, eu até acho boas críticas algumas, mas eu acho que é interessante você não ler apenas as críticas, né? Você lê a crítica, óbvio, mas você lê o que está sendo criticado para aí você chegar na conclusão que você achar mais interessante. Então esse livro do professor Robbins, eu recomendo bastante. Eu sou suspeito para falar desse livro, que eu gostei bastante, eu achei bem convincente, né? Ele fala muito sobre a questão da escassez, que eu acho que é o problema econômico mais importante. Eu tenho essa visão também, né, que a gente não pode negar a escassez igual algumas pessoas fazem, né? Então, basicamente é isso. Gostaria de agradecer você que me assistiu até aqui, pedir para que você compartilhe esse vídeo, também convidar vocês a conhecer os outros vídeos do canal, né? A gente tem lista de teorias econômicas, né? Ensinando conceitos econômicos. A gente tem vídeos falando sobre quem foram grandes economistas, né? A gente tem resenha de diversos livros aí. Também convidar você a conhecer o meu site, o Econotime, e também, se você for comprar esse livro do professor Robbins na Amazon, pedir para você utilizar o link do canal, que você vai estar me ajudando a ter mais tempo de fazer vídeos como esse. Na verdade, se você for comprar qualquer livro da Amazon, não precisa ser esse, pode ser um livro que, sei lá, você quer comprar uma HQ do Batman, eu gosto do Batman, mas enfim, supondo que você também goste, você quer comprar uma HQ do Batman, você utiliza o link do professor Robbins aqui na descrição, pesquisa a HQ do Batman, compra, sem sair do link, eu vou estar ganhando uma pequena comissão e você vai estar ajudando o canal aí para frente, eu vou poder fazer mais investimentos aqui no canal, que a gente tem bastante custos, né? E é isso aí, um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.